Então vamos lá. Boa noite. Meu nome é Jaqueline, sou biomédica, sou especialista em hematologia, trabalho um pouquinho aí na análise clínica já faz um tempinho. Então, a hematologia é um pouco da área que eu gosto mais. Hematologia, uroanálise, tudo que fala em relação à microscopia, eu tenho um pouquinho mais de domínio. Já tem 2 anos e meio que eu trabalho com isso. Qualquer dúvida, vocês podem assinalar aqui, podem falar alguma coisa. Só tem 3 pessoas na aula, mas aí o pessoal que for entrando, eu vou autorizando, permitindo aqui. Qualquer dúvida, a gente perguntem, tá? Eu tenho certeza que a maioria aqui não tem prática de coleta de sangue, então vai ter um pouquinho de dúvida em relação a isso, mas na prática é mais fácil de vocês aprender o que vocês viram na teoria. Uma coisa que eu sempre falo também é que, tipo, a maioria das pessoas fala, mas eu não sei, eu não consigo, eu tenho medo, eu não vou tentar. Não façam isso, tentem. Eu mesmo, no início, ficava muito insegura em relação a coletar sangue, a ter contato com o paciente, porque é primordial. O que a gente tem ali, o contato com o paciente, é simplesmente importante. Porque num laboratório, um técnico em análises clínicas, tanto quanto o biomédico, eles são responsáveis ali pela recepção, depois eles entram ali para a parte técnica, que a gente chama de área técnica, e vai realizar a maioria dos exames, analisar realmente o que a gente faz. Por isso que nossa habilitação é técnico em análises clínicas, no meu caso, análises clínicas mesmo. A diferença do técnico para o biomédico é pouca coisa. A diferença é que o biomédico assina o que o técnico faz. Então, a maioria das vezes nós temos que ter confiança no técnico que a gente coloca ali. Eu mesmo tenho uma pessoa que trabalha comigo ali, e tudo que eu posso eu ensino. E outra, não adianta você saber e não fazer, não executar. Ah, mas eu aprendi agora que na teoria é uma coleta. Aí eu vou chegar ali na prática e vou ficar com a perna bamba, vou tremer a mão, não vou conseguir sair do lugar. Eu aprendi muito isso hoje num curso que eu estava fazendo com o Jota. Eu falo muito para os meus alunos do técnico de enfermagem também. Gente, não fiquem dentro da casinha. Busquem outros conhecimentos no marketing, no coaching, principalmente. Esse Jota mesmo, ele é muito bom nisso. Então, ele te ajuda a sair e ir fora da casinha. Eu, antigamente, não conseguiria estar aqui conversando com vocês hoje. Por vergonha, por vários outros motivos. Então, vou começar com aqui e não tenham medo. Se vocês forem aí aparecer para estágio, vai para frente. Eu tenho certeza que eu tenho 3 alunos aqui que eles trabalham já com isso. Então, são pessoas que já vão ter mais segurança em realizar o processo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a coleta do sangue. Introdução. A gente vai falar aqui sobre os tubos, porque na coleta, o tubo... Deixa eu sair aqui rapidinho, que vai começar a entrar aluno, tem que ficar saindo. No caso da coleta, a gente tem que saber identificar o tubo. Por que o tubo? É ali que a gente começa o processo de bioquímica, de hematologia, em relação à glicemia e todos os outros parâmetros. Então, a importância de se realizar uma coleta é o que vai gerar em relação a todos os nossos exames, desde a urina, desde as fezes e outras mais. Não só o sangue. Considera-se material biológico a amostra líquidos e secreções, excreções, que a gente usa muito também aí na cultura, na coleta de cultura, e também tem um tubo específico, fragmentos de tecidos obtidos do corpo humano e que possam ser analisados, sendo o sangue mais utilizado. Por que o sangue é mais utilizado? Porque a maioria das vezes nós chamamos aí de hemostasia, alterações que acontecem no nosso sangue, dentro do nosso corpo, vão a partir das nossas células. Então, como a gente estudou muito ali em bioquímica também. Do ponto de vista da sua constituição, o sangue é considerado como um sistema complexo de relativamente constante, constituído de elementos sólidos, células sanguíneas, substância líquida, soroplasma e elementos gasosos, que é o CO2, que a gente troca, né, faz a troca gasosa. Para obtê-lo, o procedimento é conhecido como punção venosa,
ou punção arterial. Nós, biomédicos e analistas clínicos, técnicos de enfermagem, não realizamos esse procedimento. O único que podem realizar esse procedimento é o médico ou o enfermeiro especialista em coleta de sangue arterial. Por quê, gente? Na maioria das vezes acontece vários erros e aí o paciente pode ter algum probleminha aí em relação à sua artéria, até rompimento, né? Para obtê-lo, o procedimento é conhecido como punção venosa, venipunção ou flebotomia. Embora não seja necessário conhecer todos os detalhes sobre o procedimento analítico do teste, é essencial conhecer o tipo de amostra necessária para cada teste. Eu deixei para vocês também uma atividade lá no AVA, para ser entregue na próxima semana, e eu vou colocar mais algumas outras para vocês poderem já irem fazendo com uma data aí até final do mês. Mas para os próximos meses também, porque a gente vai ter essas aulas até dia 30 de setembro, se eu não me engano. Então, a gente vai ter bastante tempo aí para poder conversar bastante. Hematologia é uma área muito ampla. Então, a gente vai falar aí sobre técnicas e padrões, padronização manual, automatizada. Vamos falar sobre a série vermelha, série branca, alterações como anemia, leucemia, esplenomegalia, que é o BASS, alterações, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu preciso que vocês foquem bastante, porque essa área, para analista clínico, é uma área muito, muito focada, e a maioria das vezes os laboratórios consideram uma área que nem um analista, não tem confiança nos analistas por causa disso. Porque, além de ser uma área para especialistas em hematologia, por causa de problemas como leucemia, que é o que mais acontece aí, de acarretar alterações. Por quê? Porque se você libera um laudo errado, quem acaba sendo prejudicado é o laboratório, é o biomédico responsável que assinou pelo seu laudo. Então, eu vou passar uma atividade aí bem legal para vocês poderem aprender realmente o que é a série vermelha e o que é a série branca. Bioquímica. Na bioquímica, a gente utiliza de soro ou plasma, que seria o vermelho ou o amarelo, que a gente pode ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. A gente pode ver o amarelo e o vermelho. O hemograma e o grupo sanguíneo é o EDTA, e glicemia é o de fluoreto ou EDTA. No caso do EDTA, a gente usa para fazer o fluoreto também, para fazer hemograma, em caso de pacientes com leucemia. Ai, professora, mas por que a gente usa os dois, sendo que o EDTA é o mais importante? Porque o fluoreto, ele também inibe, como ele é um anticoagulante, ele também auxilia nessa inibição. E no caso do EDTA, às vezes pode ter alguma alteração leucocitária ou plaquetária. Então, a gente faz essa repetição aí. Na glicemia, a gente utiliza o fluoreto e o EDTA, mas a gente também pode dosar com o soro. Não necessariamente precisa ser usado com fluoreto. Só que o soro é o seguinte, na hora que coletou, você tem que analisar entre 1 e 4 horas. Não pode ficar muito tempo o soro ali, porque a glicemia, ela acaba se degradando. Então, a gente usa o fluoreto porque ele fica um conservante um pouco mais tempo. Se você pega aí uma rotina um pouco maior, você vai ter que fazer sua rotina na parte da tarde. Ou se você pega uma emergência, aí você consegue fazer no soro, que é um pouco mais rápido. Aí a gente vai ver também bioquímica, em relação à bioquímica, automatizada e a manual, que eu fiquei de postar para vocês também. E no caso da coagulação, que é o tubo azul, que é o único tubo utilizado, que é o tubo de citrato para coagulação. O de heparina, a gente usa muito para vitamina C, algumas vitaminas também utilizam. A gente tem que aprender aqui, principalmente vocês técnicos e técnicos de enfermagem, a ordem de coleta e a ordem de distribuir o sangue aqui nesses tubos, porque a maioria das vezes nós aprendemos errado. E aí a gente vai ver aí em relação à melhor veia. Primeiro, eu coloco para vocês o seguinte, não existe uma melhor veia. Porque, professora, como assim não existe uma melhor veia? Existe uma veia bem localizada em alguns pacientes. Por exemplo, eu tenho uma veia uma veia boa aqui na parte da nossa fossa, que é bem conhecida, que é a parte mais utilizada. Mas tem pacientes que preferem que seja coletado na mão, porque minha veia é melhor na mão, porque já tentaram colher
nessa parte, nessa região, e não tiveram sucesso. E mais a mão foi mais rápido. Então, você tem que analisar o paciente, você tem que chegar no braço do paciente e sair analisando o braço dele. A maioria das vezes a gente chega, a pessoa vai na veia que está mais visível. Ah, mas por que a veia mais visível é melhor? Não, não, a veia mais visível não pode ser melhor. A maioria das vezes ela só é visível. Ela pode não ter uma circulação boa, porque já acontece não ter retorno. Porque se você coloca, dependendo do jeito que você colocar a agulha, ela não vai ter retorno, você não vai conseguir uma boa coleta, você não vai conseguir realmente coletar. Mesmo você estando em cima ali da veia, ela não vai em sangue. É triste, é a realidade mesmo. Uma coisa que eu também sempre falo aqui para as meninas, não tenha medo de apertar. Esse dedo indicador, ele serve para que a gente apalpe, sinta a veia, se faz rodelinhas assim, porque a maioria das vezes a gente sente, mas sente a veia junto de um nervo. Então, a gente tem ali a localidade, a maioria das pessoas que vai fazer a coleta a primeira vez, pega assim, só encosta na região e na veia que tá vendo. Mas, na verdade, não é assim. Na hora que a gente garrotia, a gente vê que a veia, ela pula, e aí você, quando coloca o dedo, o indicador, eu sempre falo, coloca o indicador, porque nesse dedo, você tem uma artéria circulando. E aí, quando você coloca o seu dedão, você pode sentir a sua artéria pulsar e não a veia do paciente. A maioria dos casos já aconteceu de pessoas errarem por causa disso, porque, mas eu tô sentindo a veia aqui, e na verdade não era. Era a artéria que ele estava sentindo no próprio dedo. Qual é a melhor veia? Às vezes são tubos nos quais o sangue circula, e a gente vai falar também sobre o sistema circulatório, da periferia para o centro do sistema circulatório, que é o coração. Às vezes podem ser classificadas em veias grandes, médias e pequeno calibre. E vênulas. Pacientes aí acamados são os que mais possuem vênulas, porque as veias acabam tendo um menor calibre e não tem mais veia. A maioria delas são muito, muito, muito fininha, e aí a gente colhe aí com scalp aí de criança, ou até uma agulha muito menor, e a dificuldade é um pouco maior. Eu peguei um paciente essa semana aí, um idoso, acamado, problema renal, depressão, vários problemas, e eu acho que a minha veia da mão era mais grossa que a veia do braço dele, se duvidar. Deixa eu aceitar aqui rapidinho. Gente, se vocês não estiverem vendo os slides, vocês me avisam também, tá? O lado ruim aqui começa tudo de novo. De acordo com sua localização, às vezes podem ser superficiais ou profundas. Às vezes, superficiais são subcutâneos e com frequências visíveis por transparência de pele, sendo mais calibrosos no membro, devido à sua situação subcutânea, permitir a visualização de sensação tátil. São nessas veias que se fazem normalmente a coleta de sangue. As veias mais usuais para a coleta de sangue são essas aqui, ó. Veia cefálica, muito paciente obeso, sobrepeso, tem essa veia aqui mais visível, então é uma veia um pouco mais fácil de ser coletada. A veia que a gente mais usa mesmo é a veia braquial e a cefálica, que são as que mais faz acessório aqui. E a veia cubital, então ela está sempre aqui. Paciente também sobrepeso, a gente consegue pegar mais veias aqui, ó, basílicas, porque as veias aqui na parte do bradial, que é a parte aqui do fosso, que a gente chama, é muito funda, e às vezes você acaba não sentindo e acaba errando. Então, eu sempre indico vocês verificarem toda a região do braço. A gente vai ver aí, eu vou ver se eu consigo postar para vocês no AVA, um vídeo bem explicadinho para vocês poderem ter um pouco mais de segurança quando vocês forem para a prática. Na hora de garrotear aqui, ó, por exemplo, vai pular tanto essa daqui, tanto essas daqui. Elas vão ficar mais visíveis, por isso que a gente usa aí o garrote. No caso da mão, que tem pacientes que preferem ser coletados da mão, a gente usa mais as melacarpianas, que é aqui no carpo, e o arco venoso dorsal. Aqui na veia basílica, que é a que passa em cima aqui do nosso pulso, é um local muito bom para pacientes que estão aí internados, principalmente pacientes que estão usando soro em uma região aqui do braço.
Escolher uma região de punção envolve algumas considerações. Selecionar uma veia que é facilmente palpável. Não selecionar um local no braço ao lado de uma mastectomia. Não selecionar o local no braço onde o paciente foi submetido a uma infusão intravenosa. Então, onde está uma lesão, é um hematoma, não pode realizar uma punção, porque na parte de análises clínicas, vai aí ter alguma alteração, principalmente nas plaquetas, em outras mais. Não selecionar o local com hematoma, como eu já citei, o edema e a contusão. Não selecionar o local com múltiplas funções, por causa da agregação plaquetária. Quando você fura o paciente, naquele mesmo instante, quando você aperta e coloca o algodão, que para de sair o sangue, ali já formou uma agregação plaquetária, que a gente chama, que é quando a plaqueta estanca o sangramento. Professora, não passou o slide. Não passou? Agora sim. Agora foi? Tá vendo? Sim, Recomendo. Oi? sim, passou. Passou? Beleza. Qualquer coisa, vão me avisando aí. Recomenda-se utilizar uma bolsa de água quente por mais ou menos 5 minutos, principalmente em pacientes aí que andaram de moto, que o braço está um pouquinho gelado. Gente, aconteceu várias vezes comigo. Pensa na correria. Olha, paciente de moto que vem do sítio, que vem com o braço exposto, principalmente, que você pega no braço do paciente que você sente gelado, não coleta. Espera o paciente se aquecer, faz ele aquecer a mão, esquenta o braço. Por quê? Não tem retorno, infelizmente. Aí você fica ali e fura o paciente umas 50 vezes e você não vai conseguir colher. Por quê? O sangue, ele tem uma função ali essencial, que o nosso corpo tem que estar a 37 graus. Quando a gente está abaixo disso, ele circula mais devagar, mais lentamente. E aí, como a nossa agulha, o calibre é muito fino, e aí o que a gente precisa não tem o essencial, aí acaba não tendo retorno. Você vai puxando aquilo ali, tá em cima da veia, vem umas gotinhas de nada, mas não vem o sangue. É incrível. Nos casos mais complicados, colocar o paciente deitado com o braço acomodado ao lado do corpo e garrotear com o esfígmo no manômetro. Nunca sai o nome desse troço. Que é o aferidor de pressão, que provavelmente vocês também vão ter que aprender a ferir. Por quê? Quando acontece do paciente ter medo, eu aprendi que também como biomédico eu sei fazer. A maioria dos biomédicos não sabem, porque na minha faculdade, eles prezaram isso por causa, em relação à coleta. A maioria dos pacientes tem queda de pressão ou aumento de pressão, dependendo do paciente. E aí, você tendo ele ali, você já faz vê o que está acontecendo com o paciente, se ele teve queda de pressão ou se ele teve o aumento. E aí, acaba que auxilia ele a tomar uma água, a se acalmar e continuar o processo. Recepção do paciente, super importante, principalmente para nós, analistas clínicos. Perguntar se o paciente tem diabetes, se o paciente já teve colesterol alto, qual é a última vez que ele realizou um exame, conversar com o paciente, ter o contato, dar cortesia, é super importante na parte de coleta, principalmente para a Professora, não gente. passou de novo. Ô, gente, o que está acontecendo com esse negócio? Aí, acho que Agora foi. sim. É porque ele pausou. E quando a gente faz esse processo, além da gente se tornar uma pessoa mais humana, porque não adianta nada nós sermos especialista, ser graduado, ser técnico, ser o que for, e não sermos humanos com os pacientes. Aí, igual no nosso caso, chegar no hospital, por exemplo, tá aquele caos e você ser tratado mal. Não tem coisa pior no mundo do que você estar doente e ser tratado mal. Então, eu sempre falo para meus alunos, principalmente do técnico de enfermagem, que faz muito aí indução de soro em pacientes. Gente, seja humano, você não sabe o que a pessoa está passando. Então, seja cortês com o paciente, conversa, pergunta se ele tem alguma alteração por diabetes. Vai auxiliar também dentro do setor técnico, por quê? Você não vai precisar repetir toda hora o mesmo resultado. Chegou ali, o paciente deu uma glicemia de jejum de 130, então você já sabe que o paciente é pré-diabético.
ou toma insulina, ou algo do tipo. No momento que o paciente é chamado, a identificação deve ser conferida fazendo uma ou duas perguntas e confirmada através de ficha de entrada. No caso de alguns laboratórios, no caso ali, nós usamos etiqueta. Então, é sempre viável conferir a etiqueta. No hospital, se eu não me engano, eles usam apenas a caneta. E aí acaba que pode trocar soro, acaba aí dando um erro analítico, que a gente vai ver também. Ou no caso de paciente hospitalizado, a informação poderá ser checada pela pulseira de identificação ou pelo formulário médico. O paciente deve ser recebido de forma cortês e segura. Profissionalismo é importante para que o paciente tenha uma boa primeira impressão. Sorria, seja amigável, mas seja profissional. Falando com o paciente, dedicação, atenção e explicação dos procedimentos de coleta que serão realizados, ele se sentirá mais seguro e confiante, principalmente criança. É complicado. Criança já entra gritando e sai gritando. Então, você tem que ser o mais amigável possível. Coleta de sangue. No caso da posição do braço, ela sempre tem que estar alinhada. Por quê? Já aconteceu também de paciente, da gente ter que coletar com o paciente com o braço para baixo para ter um retorno de sangue por causa de coagulação. Pacientes que usam coagulante não pode usar garrote, porque na hora da análise ali no setor de bioquímica, né, no nosso setor, acaba alterando. E aí, a maioria das vezes, o médico pede para ficar repetindo. E esse tipo de paciente, acho que alguém fez uma pergunta aqui, só um minuto, gente. Não mudou de novo. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Ele está bloqueando aqui. É porque eu estou só pelo Google, eu podia ter colocado ele no Drive e tinha ficado melhor. O braço do paciente deve ser posicionado em uma linha reta do ombro ao punho, de maneira que as veias fiquem mais acessíveis ao paciente o mais confortável possível. O cotovelo não deve estar dobrado e a palma da mão voltada para cima. Igual eu estava explicando para vocês em relação ao paciente que usa anticoagulante, não pode fazer garrote. E alguns exames também não pode ser utilizado o garrote, como o dedímero e coagulação, que é TAP, TTPA, e eu acredito que é só esses mesmo. E o garrote tem que ser sempre, garroteou, se conseguiu o acesso venoso, retira o garrote e continua a coleta. A gente vai ver um pouquinho aqui. No caso do garroteamento, é utilizado durante a coleta do sangue para facilitar a localização das veias. Então, localizou a veia, tira o garrote. Depois higienizou, coloca o garrote de novo, enquanto o álcool seca um pouquinho ali, porque se a gente colocar assim que já passou, limpou, garroteou, já faz tudo ali na pressa, na rapidez, sem esperar o álcool secar, acontece hemólise. Então, muitas vezes a gente tem que repetir coleta por causa de erros analíticos, que é os erros que a gente acontece ali na hora da coleta. O garrote deve ser colocado no braço do paciente, próximo ao local da punção, 4 a 5 dedos ou 10 centímetros acima do local de punção. Nunca em cima da punção, por causa da agregação plaquetária que forma ali no garrote e pode acontecer de alterar o hemograma. Sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Deixa eu colocar alguém para dentro. Foi. Deixa eu já arrumar aqui o slide. Sendo que o fluxo arterial não poderá ser interrompido. Para tal, basta verificar a pulsação do paciente. Mesmo garroteado, o pulso deverá continuar palpável. O garrote não deve ser deixado no braço do paciente por mais de 1 minuto, porque diminui a plaqueta. Assim como colocar excesso de EDTA no tubo, porque a gente pode usar o EDTA já pronto e o EDTA com gota. Vocês vão aprender isso aí nos estágios também. Não sei como que vocês vão fazer. Ficou alguns alunos de fazer aqui, porém, eles estão trabalhando em laboratório, então acabou que eles não precisam mais. E aí, ficaria mais fácil de eu explicar em relação a isso, só que eu vou falando aqui para vocês, e caso vocês tenham dúvida, aí vocês me perguntam. Na hora de colocar gotinhas assim, de DTA no tubo, a gente acaba colocando em excesso. E aí, acaba que diminui as plaquetas ou aumentam as plaquetas, depende da forma como você homogeneizou também. Deve-se retirar ou afrouxar o garrote logo após a punção, pois o garroteamento prolongado pode se acarretear na alteração
na análise. No caso do cálcio, pode ter aumento do cálcio, né? E no caso da plaqueta também. Seleção da região de punção. A regra básica para uma punção bem-sucedida é examinar cuidadosamente o braço do paciente, com calma, com paciência e com bastante toque. As características individuais de cada um poderão ser reconhecidas através de um exame visual ou a palpação das veias. Deve sempre que for realizar uma venipunção, escolher as veias do braço para a mão, pois nesse sentido encontrará veias de maiores calibres em locais menos sensíveis à dor. Na mão dói mais, né? Então acaba que, deixa eu ver aqui, acaba que dói um pouco mais. Gente, por que esse troço não tá querendo passar, hein? Coleta de sangue com seringa e agulha. A gente vai ali, no processo. O que eu vou falar para vocês aqui na teoria vai ficar meio que para vocês uma janela obscura, porque vai chegar ali na prática, vocês vão esquecer totalmente tudo, vai ficar o medo, a tremedeira, a insegurança. Para quem não sabe colher, né? Provavelmente algumas pessoas devem saber aqui na prática. E aí você fica com a visão turva, escurece tudo, e você não sabe o que você está fazendo mais. Aconteceu comigo, então eu estou falando com toda certeza que acontece mesmo. É normal. E eu mesmo, quando vou ensinar a pessoa, eu sempre gosto que colhe em mim, porque assim a pessoa se sente mais segura, e quando ela está ali e acaba errando, eu tenho como conseguir consertar o que ela está fazendo, e ela acaba perdendo um pouco o medo. Quando ela está colhendo de aluno para aluno, ela acaba tendo mais insegurança, e aí ficando com mais medo e tudo mais. Confira se tem à disposição todos os materiais que precisa. Sempre arrumar na bancada tudo que você precisar. A gente sempre coloca numa bandejinha agulha, garrote, algodão. Sempre colocar algodão de sobra, porque acontece de cair. E aí você não pode colher, catar do chão para socorrer o paciente. E acontece mesmo, já aconteceu várias vezes. E aí, se tem outra pessoa para te ajudar, beleza. Agora, se não, você coloca tudo ali. Coloca agulha, tudo certinho. Chega mais perto do paciente para poder fazer e volta para sua bancada para colocar a distribuição nos tubos. Higienização da mão super importante, usar os EPIs também. Organize materiais conforme a ordem de uso dos tubos, principalmente. Se for fazer coagulograma, o tubo azul de EDTA com citrato de sódio é o primeiro, porque a coagulação ela acaba ativando desde quando você coloca já na seringa. Na outra ordem, o tubo amarelo ou vermelho, depois é DTA e depois o de glicemia. E os da vitaminas o restante. Explique ao paciente como será feita a coleta. Alguns pacientes não têm paciência. Ah, mas eu não tô vendo minha veia aí. Eles já falam assim, falam, não, a gente não tá vendo mesmo, a gente tá sentindo. Aí, alguns ficam ali, mas ninguém nunca se coletou desse braço, mas ninguém nunca coletou dessa mão. Verifica, mesmo que ele fale, não, só coleta daqui, só coleta dali. Verifica, porque às vezes, num dia, um braço, uma veia tá melhor que a outra, e acontece muito também. Confirme com ele os dados e cole a etiqueta nos tubos. No caso de quem tem etiqueta, usa etiqueta. Quem não tem, escreve. Eu sempre indico escrever numeração, porque acaba que você coloca o nome e quando você pega para poder transportar e colocar nas gradinhas, você acaba com a luva transferindo a caneta para a luva. E aí é um caos. Já aconteceu também comigo. Então, eu já tenho experiência aí gradual em ter que recoletar sangue de paciente. Coloque a luva e mostre ao paciente as seringas e agulhas na embalagem antes de abrir. É importante mostrar porque já aconteceu várias vezes e já teve reclamações em relação a isso no Conselho Regional de Biomedicina e de análises clínicas também, que é a mesma coligação, tudo ligado. E em relação a isso, de pacientes reutilizarem agulha, de laboratório, clínicas e hospitais reutilizarem agulha. Mas é bom mostrar. Veja onde pode fazer a punção venosa. Faça a asepsia do local e garrote o braço do paciente pedindo para ele fechar a mão. Por que a gente pede para o paciente fechar a mão? Porque quando ele fecha a mão,
o fluxo de sangue que já estava fechado pelo garrote e na sua mão, ao invés de estar indo, acaba voltando para auxiliar ali e a veia acaba saltando um pouquinho mais. Na prática, vocês vão entender. Tira a capa da agulha. Primeiro, antes de retirar a capa da agulha, a gente tira o ar que existe dentro da agulha, para não formar um embolo. Embolo é uma formação de um coágulo dentro da veia do paciente, que pode acarretar vários problemas, desde embolia pulmonar, um monte de coisa. Faça a punção, solte o garrote e peça para o paciente abrir a mão. Sempre que fizer a punção, sair uma gotinha de sangue na agulha, que vocês vão ver na prática que não é tão difícil assim. A gente só fica um pouco inseguro nas primeiras vezes, depois vai acabando pegando o jeito. Tem que liberar o garrote para não conter algumas alterações, como a gente já citou anteriormente. Coleta a quantidade necessária de sangue para a realização dos exames solicitados. Quando terminar, retire a agulha. Peça para o paciente, faça pressão por 3 minutos em média e acione o dispositivo de segurança da agulha. Porque tem algumas agulhas que você só aciona o dispositivo e ela fecha. Mas quando é aquela agulha que tem a capinha, a gente pega uma pinça, coloca a agulha, a capinha de volta, retira a agulha e coloca no nosso Descarpac, que é um dispositivo próprio para descarte de agulhas e pérfuros cortantes. No caso da pressão, não deixe que o paciente dobre o braço para segurar o algodão e para parar o sangramento. Por quê? Acaba deixando o braço roxo. Porque na hora que você faz esse movimento, acaba extravasando o sangue que estava ali no furo para a parte epitelial ali do tecido, ali é na parte do tecido mesmo, e acaba ficando roxo. Eu fui naquele laboratório de fulano e fiquei com o meu braço todo roxo, mas na hora acabou dobrando, principalmente para mulher, mesmo que fechou ali, tudo bonitinho, tampou, coloca a bolsa no braço, acaba ficando aí com o bracinho um pouco roxo, e aí acaba te xingando tudo depois. Descarte a agulha e coloque o sangue em tubo de coleta fazendo a homogeneização. Importantíssimo homogeneizar o sangue, mesmo que seja em tubo seco, que a gente fala. Deixa eu ver aqui. Mais um aluno. Mesmo que seja em tubo seco, porque quando você coloca e não homogeneiza, o sangue acaba não quebrando, não fazendo a coagulação direito, e não tendo um bom resultado aí nas análises que a gente vai fazer no setor técnico. Faça um curativo do paciente, oriente que ele continue pressionando um pouquinho o local. Descarte a seringa e a agulha e a sua luva da mão. Coleta de sangue a vácuo, muito utilizado em exames que vão ser mandados para fora, que são exames que utilizam mais quantidade de sangue. Porque quando você faz a punção ali nessa veia, numa veia aí de um calibre um pouco maior, você consegue retirar esses tubos aqui e colocar outros com facilidades em uma única coleta. Então, você não vai precisar furar o paciente várias vezes para coletar vários sangues. Falar nisso, eu acho que eu tenho que comprar para o laboratório que acabou. Tá pensando aqui um monte de coisa para fazer. A coleta de sangue a vácuo é feita seguindo os mesmos passos da coleta com seringa e agulha, sendo diferente apenas na manipulação dos materiais. Nesse caso, a agulha possui um suporte para encaixe dos tubos de coleta, onde o sangue será armazenado. Esse procedimento permite que diferentes amostras sejam colhidas sem ter necessidade de fazer uma nova punção venosa. Técnica para microcoleta de sangue capilar. A gente usa muito isso aqui em hospital. Teste rápido, testes em aparelhos aí que estão tendo bastante eficácia, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles nas próximas aulas, que são os aparelhos aí que leem por PCR, que leem por imunofluorescência, são aparelhos que entregam resultados rápidos, né, que a gente chama. Antes de iniciar uma microcoleta, certifique-se que o material abaixo será de fácil acesso. Microtubo, que a gente chama de... É mais microtubo mesmo, mas a maioria das vezes a gente chama de pinceta de vidro. Etiqueta para identificação do paciente, luva, scalpo de algodão, gaze,
lanceta, bandagem ou esparadrapo, descartador de materiais pérfuro cortante. Sempre na bandejinha ali, ó. Onde você vai, leva a bandejinha. E aí fica mais fácil de você manusear sempre o que você está fazendo ali. Porque se você tem que colocar na bancada, você imagina, toda vez que você tem que voltar na bancada, e o sangue do paciente ali no dedo. A maioria das vezes a gente usa o dedo médio. Ou o dedo anelar, que são onde tem mais fluxo de sangue. E aí você fica naquela que ela vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então coloca tudo dentro da bandejinha, organiza certinho, vai com calma, tenha paciência, porque se você fazer tudo correndo, você vai esquecer alguma coisa para trás. Então eu sempre peço para ter um pouco mais de calma. Antes de iniciar a punção, acoplar o microtubo ao tubo carregador ou de transporte. Manter o microtubo conectado ao tubo carregador num instante de sustentação. Introduzir o funil ou tubo capilar, conhecido também como tubo capilar, através de tampa de borracha. Aí aqui a gente tem, aqui, ó, mostro para vocês o capilar, ó. Ele, com a pressão do ar, ele suga essa gotinha de sangue para dentro do capilar. Após o material estar preparado, iniciar a punção. Verificar quais os exames serão realizados. Aquecer a falange distal. Ou calcanhar, no caso de punção de coleta do pezinho. Usando uma bolsa de água quente ou friccionando o local da punção para estimular a vascularização. Sempre aquecer a mão, porque quanto mais quentinho, mais rápido o sangue flui. Lavar e secar as mãos, calçar luvas, fazer a antisepsia local com algodão embebecido em álcool etílico a 70%, secar o local da punção com uma gás estéril. Nunca usar outro álcool, tá, gente? Porque muita gente usa outros tipos de álcool, mas a maioria das vezes, ao invés dele eliminar a bactéria, ele fixa a bactéria. Então, acaba tendo aí um efeito rebote. Selecionar a lanceta, segurar firmemente o neonato ou bebê para evitar movimentos imprevistos, principalmente o bebê. Gente, eles dão um pulo que até você mesmo se assusta. E na posição digital, posicionar o dedo e introduzir a lanceta de forma perpendicular na face lateral da falange. Então, aqueceu ali a mão do paciente, faz com que ele aqueça ali pelo menos uns 30 segundos ali. Que você viu que ele não tá com a mão gelada, pega essa mão, faz ali, ó, um pulsãozinha, garrote, como se fosse um garrote, pressiona o dedo e faz a lanceta. A lanceta é como se fosse uma agulhinha, mas bem mais prática, você só faz assim, ela faz e fura o dedo. A maioria das pessoas que é diabético faz isso muito, né? Composição do sangue. A gente vai falar agora sobre a composição do sangue e vai entrar aí na parte da análises clínicas em si, que é o que a gente vê aí na microscopia, na esfregaça sanguínea. Pode falar. Não passou, né? Agora sim. Não sei por que ele tá travando hoje, virou o trem. O sangue é um tecido vivo e no corpo de um adulto circula em média 5 litros. Então, não tenham medo de doar sangue, gente. A gente renova o sangue aí. Só não pacientes com anemia, né? Que a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu também vou dar um curso de ozonioterapia. Pacientes com anemia não podem fazer ozonioterapia. Variando de acordo com o peso. Compõe-se de uma parte líquida, plasma ou soro. A diferença do plasma e do soro a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Constituído por água, sais, vitaminas e fatores de coagulação. Por isso que eu falei para vocês que na bioquímica ali era importante dosar a vitamina. Porque a maioria das pessoas acha que a anemia e outras coisas mais está relacionada à genética, mas não são. Às vezes é falta de ferro, ferritina e outras vitaminas, como B12, que é a anemia carencial. No qual estão misturadas a partes sólidas, hemácias, leucócitos e plaquetas, que a gente vai estudar bastante sobre eles. Onde nasce? O sangue é produzido na medula óssea dos ossos chatos. Em algumas crianças a gente vai ver que é diferente. Vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Nas crianças também os ossos longos, como o fêmur, produzem sangue. A plaqueta são células que participam do processo de coagulação. Elas têm vida curta e circulam na proporção de 150 a 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Sua função mais importante é de auxiliar na interrupção do sangramento. Então,
quando você tem aí uma imunidade baixa, que a gente costuma dizer, ou no caso da dengue, para hemorragia, o paciente acaba aparecendo hematomas, aparecendo aquelas petequias, que a gente é característico da dengue, quando o paciente acaba abaixando a plaqueta, a maioria das vezes abaixo de 150 mil. Aí já começa a aparecer, dos 140 mil já começa a aparecer as petequiazinhas. Os leucócitos são glóbulos brancos, seu número varia de 5 a 10 mil por milímetros cúbicos de sangue e sua vida é curta. Possuem formas e funções diversas, sempre ligadas à defesa do organismo contra a presença de elementos estranhos a ele, como, por exemplo, as bactérias. A gente vai ver aí também alterações leucocitárias em pacientes com leucemia, na série branca. As hemácias são glóbulos vermelhos do sangue. Cada hemácia tem vida média de 120 dias. Na anemia, ou no caso, a vida média de um paciente com anemia é bem menor. No organismo, onde existe em torno de 4.500 delas por milímetro cúbico de sangue. Deixa eu aceitar aqui mais uma aluna. Voltou? Então, a gente tem em média 4.500 milímetros cúbicos de sangue. A sua função é transportar o oxigênio dos pulmões para as células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando para o pulmão. Acho que alguma aluna está me perguntando alguma coisa aqui, gente, só um minuto. Não está conseguindo entrar. Mas todo mundo conseguiu entrar? Eliane. Agora que eu vim ver, Eliane, eu vi você entrando aí. Alguma dúvida até aqui? Tem uma outra menina pedindo para entrar. Acho que o dela tem que enviar por e-mail. Esqueci dessa proeza. Deixa eu ver se ela tá aqui, gente. Pera aí que a menina não tava conseguindo entrar e eu não tava vendo, que o meu celular tava no silencioso. Ela até desistiu já. Deixa eu ativar aqui. Beleza, vamos continuar. Qualquer coisa ela assiste a aula gravada. Vocês estão vendo aí, né? O plasma é um líquido amarelo, claro, que representa 55% total do sangue. Ele é constituído por 90% de água, onde se encontra dissolvido. Acho que ela mandou um áudio aqui. Oi, sim, eu consegui, eu tô assistindo. Ah, que bom. Ela conseguiu, tá aqui. 55% do volume total de sangue. Ele é constituído por 90% de água, onde se encontra dissolvido proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais. Essa semana eu tive 2 pacientes aí um pouquinho peculiar, né, que a gente chama aí do plasma ou soro leitoso, lipêmico, cheio de gordura. Um deles mesmo estava no hospital internado por infarto, né? Teve um infarto. O risco cardiovascular. Através do plasma circulam, por exemplo, elementos nutritivos necessários à vida das células. No caso do plasma, ele só é considerado plasma quando adicionado um anticoagulante. E o soro é o que a gente mais utiliza aí na bioquímica, é o que a gente faz o tubo seco ali, que a gente retira sem o uso do anticoagulante. Gente, aqui a gente consegue ver um pouquinho da formação do nosso sangue. No caso aqui do sangue, a gente pode ver a formação. Não passou de novo? Jesus amado. Aí. No sangue, a gente consegue ver aqui que a gente tem hemácias e nossos leucócitos e plaqueta. No caso que eu falei para vocês, a gente viu no plasma mais plaquetas e aqui uma linha branquinha, bem quase transparente aqui, leucócitos, e a divisão de hemácia.
A gente quase não usa isso aqui para análises bioquímicas. A gente usa mais no caso do EDTA, mas o EDTA tem que ser homogeneizado, ele não pode ser dividido igual a gente usa aqui na bioquímica. Alguém aqui já fez alguma vez análise bioquímica? Porque eu acredito que acho que tem 2 ou 3 alunos que me falaram que trabalham já com isso. Já fez? Alguém? A gente usa aí essa parte aqui para fazer as análises. Quando é mandado o exame para fora, a gente remove essa parte apenas e coloca em um tubo. Deixa eu ver a resposta de alguém aqui. É o Daniel. Eu acho que tem uma menina de Urupá também, que aqui de Urupá, próximo de Alvorada, que também trabalha com isso. E é uma área, assim, sensacional, que eu gosto bastante. E ali na hora de você fazer a pipetagem mesmo, você vê a diferença. E quando o aspecto do soro do paciente não é tão límpido que a gente fala, que é um aspecto normal, a gente já vê a diferença. Eu podia ter colocado a foto para vocês verem aqui a diferença, mas acho que consigo depois mostrar para vocês. Fica literalmente parecendo um leite, e aí aquilo ali interfere em várias análises. Nesse caso, um dos pacientes mesmo teve alteração no PSA. Então, ele vai ter que repetir todos os exames novamente, depois de realizar aí uma dieta, né? Porque a maioria das vezes é por causa de excesso de gordura na alimentação. Se a gente não falar de sangue e não falar do sistema circulatório e de como a gente ocorre a troca gasosa, não estamos falando de sangue, né? Porque corretamente a gente tem que estar ali com a nossa hemostasia, assim como eu falei para vocês na bioquímica, acontece na hematologia com as anemias, leucemias e outras alterações mais. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir. De novo? Não passou? Foi? Já até sei. Na hora que você abre o microfone, eu já até sei. Sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutriente e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: o coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue, e os vasos sanguíneos, que é o que a gente vai usar bastante aí, no caso que a gente já viu sobre a coleta, e agora sobre a série vermelha, que a gente vai ver algumas alterações aí que acontecem muito em pacientes que não têm hemostasia, principalmente a maioria das vezes em anemias. São tubos por onde o sangue passa. Os 3 principais tipos de vasos sanguíneos são artérias, veias e capilares. A gente quase não usa artéria, como eu falei para vocês, mais veias e capilares para punção. No caso do coração, a gente vai ver aí as trocas gasosas corretas, né? Que é o que acontece no nosso corpo. O coração dos seres humanos, assim como os outros dos outros mamíferos, é o órgão muscular formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, ele faz uma bomba, né? Ele faz um movimento ali, toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, ele acelera esse movimento. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. Ah, professora, mas por que a gente tem que saber tudo isso? A gente tem que entender por que o sangue está alterando o exame. Por exemplo, no caso do triglicerídeo, provavelmente esse paciente está com uma veia entupida, por causa dessa gordura aí no plasma ou no soro. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas do sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito observa-se a presença apenas do sangue rico em gás carbônico. No coração, há ainda a presença de 4 válvulas que impedem o refluxo do sangue, permitindo, deste modo, um fluxo contínuo. O coração apresenta 3 camadas ou túnicas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio é a camada mais interna, o miocárdio é a camada a média, a qual é formada por tecido muscular estriado cardíaco, sendo ela, portanto, responsável por assegurar que o sangue seja bombado adequadamente devido a contrações musculares. Em pacientes com risco cardiovascular, essa contração acaba sendo um pouco maior, porque o coração tenta trabalhar e suprir a necessidade do corpo.
E aí a gente dosa aí CPK e CKMB. E troponina também, em casos de pacientes com risco cardiovascular. O miocárdio é a camada mais espessa do coração. Por fim, temos o epicárdio, que é a camada mais externa. É no epicárdio que se acumula a camada do tecido adiposo, que geralmente envolve o órgão. O coração é capaz de contrair também de relaxar, sendo chamada a contração de sístole e o relaxamento de diástole. Quando ele contrai, bombeia sangue, quando ele relaxa, enche de sangue. Nos seres humanos, os batimentos cardíacos originam no próprio coração. A região que origina o batimento cardíaco é chamada de nó sinoatrial, e ele é caracterizado por ser um aglomerado de células que promovem impulsos elétricos, que a gente também viu um pouquinho em bioquímica. No caso dos vasos sanguíneos, que é o que a gente usa muito, de novo, eu vou ter que tirar esse daqui aqui, vou ter que jogar pro drive para ficar mais fácil. Os vasos sanguíneos são grandes sistemas de tubos fechados por onde o sangue circula e por onde nós precisamos usar para fazer o setor, tanto de bioquímica, hematologia e outras áreas mais. Os três principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são as artérias, veias e os capilares. A artéria são os vasos que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesse vaso, o sangue ocorre em alta pressão. E por isso que ele é mais vermelho. A gente vê a diferença aí. A pessoa, quando vai coletar o sangue, ainda fala bem assim, nossa, meu sangue tá escuro, né? Mas, na verdade, a gente usa aí o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio. Pobre em oxigenação mesmo. Capilares são os vasos sanguíneos muito delgados, que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos. Nas veias, que é os capilares que a gente mais usa, convergem para a chamada vênula, as quais convergem para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses casos, nesses vasos, o sangue ocorre em baixa pressão. E para evitar o refluxo de sangue, as veias são dotadas de válvulas. Então, a gente tem aí um fluxo maior entre a artéria e veias. Os casos dos capilares já é um pouco menor. A circulação dos seres humanos. Aí a gente pode ver aqui a entrada e a saída do nosso sangue na formação e por que que a gente tem aí os batimentos cardíacos coordenados. O sangue chega ao coração pelo átrio direito, por meio das veias cavas. Esse sangue é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. De novo, glória. Esse sangue é rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Esse sangue desoxigenado segue, então, para o ventrículo direito. Ventrículo direito é bombeado para os pulmões via as artérias pulmonares. Ali faz a troca gasosa. Nos pulmões ocorre o processo de hematose. O sangue, até então rico em gás carbônico, recebe oxigênio proveniente de respiração pulmonar. O sangue rico em oxigênio volta ao coração via veias pulmonares, chegando a este órgão pelo átrio esquerdo. Do átrio, ele segue para o ventrículo esquerdo. Tem uma musiquinha, eu aprendi esses macetes aqui por uma música. Do ventrículo esquerdo, o sangue segue para o corpo, saindo do coração pela artéria aorta. O sangue, então, segue para os vários órgãos e tecidos do corpo. Nos capilares, ocorre a troca gasosa. O oxigênio presente no sangue passa para o tecido e o gás carbônico produzido na respiração celular passa para o sangue. Os capilares reúnem-se formando vênulas, que formam as veias, as quais seguem levando o sangue pobre em oxigênio para o coração. As veias cava superior e inferior garantem que o sangue rico em gás carbônico seja levado até o átrio direito, e aqui termina o nosso ciclo. No caso da circulação sistêmica e pulmonar, que a gente tem que ter noção de que acontece também no pulmão, por isso que acontece muito de ter embolia pulmonar. Quando o paciente tem aí uma má hemostasia no corpo, principalmente o fator de coagulação, vai diretamente para o pulmão. E aí ele tem o risco aí de acabar vindo a óbito. A circulação nos seres humanos é denominada de circulação dupla, uma vez que se observa a presença de dois circuitos, a circulação sistêmica ou grande circulação, e a circulação pulmonar ou pequena circulação. Na casa da circulação sistêmica, diz respeito ao circuito que o sangue faz partindo do coração em direção a vários tecidos do corpo, e depois retornando a esse órgão.
Ao chegar do pulmão, o sangue é impulsionado para o corpo. Nos capilares são feitas trocas gasosas e o sangue é agora rico em gás carbônico e pobre em oxigênio e retorna ao coração. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Diz respeito à circulação realizada pelo sangue do coração aos pulmões e retorna ao coração. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue para o pulmão, onde é oxigenado e retorna ao coração. E aqui entra a parte que nós, analistas clínicos, amamos pra caramba, principalmente eu, especialista em hematologia. A gente vai ver aí a alteração eritrocitária, que é aí que entra... Não passou, né? Ô, Glória. Que entra as anemias, as leucemias e entre outras coisinhas mais. Um adulto produz cerca de 200 bilhões de eritrócitos por dia em condições normais, substituindo o número equivalente de células destruídas e assim mantendo estável a massa total de eritrócitos, também chamados de glóbulos vermelhos ou hemácia. Essa produção ocorre exclusivamente na medula óssea a partir de precursores que originam da stem cell, que são células novas, cujo processo de maturação envolve vários estágios. E aí entra aí vários estágios mesmo, porque a gente vai ver aí desde as células mais jovens, que a gente chama aí, cada uma tem seu processo, até as células de maturação. O proeritroblasto, percussor eritroide mais imaturo, que pode ser identificado na medula óssea. Esse tipo celular se caracteriza por ser grande e volumoso. Citoplasma com basofilia intensa, núcleo apresentando cromatina frouxa e delicada. Um ou mais núcleos nem sempre bem visíveis e alta relação núcleo-citoplasma. Gente, eu aprendi, na verdade, tive que aprender, porque a área de hematologia é a área que eu exerço, desenhando. E aí, eu não sei, na época, quando minha professora fez eu desenhar, eu xinguei ela tudo. Porém, hoje, eu agradeço. Se vocês não se incomodarem, nas próximas atividades, eu coloco para vocês desenharem essas alterações, que é as que a gente está vendo aqui, e depois a série branca, que também entra outras alterações. Por quê? E é essencial vocês terem um atlas em hematologia. Não adianta a gente saber, como eu falei para vocês no começo, e não fazer. Quando eu sento ali no microscópio, minha memória tá ali o tempo todo olhando várias coisas. Eu posso não lembrar. E o que eu faço? Eu tenho o atlas ali do meu lado, eu tenho meu livro, eu olho, vejo que eu possivelmente estou vendo ali no microscópio, porque às vezes tem diferença do livro para a sua lâmina, que a gente vai aprender também como que faz na parte manual. Então, eu falo para vocês, preferem que a gente faça os desenhos, ou vocês monte um atlas e me mande? Falem comigo. Porque daí aí fica mais fácil de vocês aprenderem as diferenças disso aqui. Apesar que tem algumas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês também. Eu quero fazer o desenho. Porque pelo desenho vocês aprendem mais. Eu sou prova viva disso. Porque eu reclamei muito, mas hoje, colocando ali na lâmina e olhando, eu vejo que para mim ajudou mais. Porque eu desenhei e coloquei certinho qual que é a alteração que causava. Igual aqui, que ele tem uma basofilia intensa, o seu tamanho oscila de tal tamanho, uma observaçãozinha. Vocês mesmos montar o atlas de vocês e me mandarem foto. E aí vai valer como nota. Vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa eu mando no grupo depois, porque daí tá todo mundo. Eritoblasto basófilo. Percussor eritroide. Não passou de novo? Oh, Jesus amado. Eritroblasto basófilo. Percussor eritroide com o número apresentando cromatina mais grosseira, parcialmente agregada, sem nucleolo, citoplasma apresentando intensa basofilia, halo perinuclear, às vezes visível. Seu tamanho oscila entre 10 a 15 nanômetros. Eritroblastos policromático, precursor eritroide com núcleo apresentando cromatina já condensada, citoplasma com menos RNA e mais hemoglobina.
resultando em menor basofilia. A razão, núcleo citoplasma é menor do que seus precursores. Seu tamanho oscila entre 10 a 12 nanômetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença. No caso aqui do eritroblasto, tem um pouco mais de citoplasma. E aqui um menos citoplasma. Então, tem essa diferença. E aqui nesse, ó, a diferença. Muito menos a relação do citoplasma. Passou. Ave Maria. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o nosso citoplasma. Então, tem características diferentes. Esse aqui é mais basofílico, que a gente fala, mais intenso, mais roxinho. E esse aqui já vai ficando menos, ó. Esse também já vai ficando menos. Então, para vocês identificarem isso aqui, eu vou mostrar também outras lâminas para vocês. Esse aqui é um reticulócito, que são células que acontecem muito na anemia. E a gente dosa muito em pacientes que trabalham em posto de gasolina. Passou aí? Deixa eu já arrumar aqui, senão... Eritroblasto ortocromático, percussor de eritróide com núcleo picnótico, apresentando cromatina muito condensada, às vezes excêntrico e citoplasma acidófilo, semelhante à cor dos eritrócitos. O núcleo será ejetado nesse estágio. Seu tamanho oscila entre 8 a 10 nanômetros. Vocês estão conseguindo ver? Reticulócito. Percussor eritróide já nucleado imediato anterior, o eritrócito apresenta restos de RNA em seu citoplasma, que podem ser evidenciados por corantes supravitais, como azul de cristal, que a gente usa muito para fazer, igual eu falei para vocês, pacientes de posto de gasolina têm que fazer esse exame de 6 em 6 meses, e o novo azul de metileno. Seu tamanho oscila entre 8 a 8,5 nanômetro. E no eritrócito, que é aí a nossa célula final, que é a nossa hemácia, célula completamente madura, anucleada, contendo grande quantidade de hemoglobina, conferindo a mesma o aspecto acidófilo. Seu tamanho oscila entre 7 a 8 nanômetros. Esse aqui é o reticulócito, gente. A gente vê desse jeitinho aqui em uma lâmina. Alterações morfológicas. Aí aqui entra várias alterações, principalmente aqui nossas anemias microcíticas e macrocíticas. A anisostose. Jesus. A anisostose é uma variação do tamanho da nossa célula, porque acontece muito em anemia. Condições da variação do volume dos eritrócitos. Aí a gente, na lâmina, principalmente em pacientes que deu alterada ali na nossa máquina, porque a maioria das vezes a gente não faz manual, faz mais no aparelho, a gente faz ali uma lâmina depois, ou já faz ali na hora, porque não pode ser feito com EDTA, que eu vou explicar para vocês também mais para frente o motivo. A gente vê a variação desses fragmentos, como microcitose e macrocitose. E eu vou mostrar a foto para vocês também, para vocês ficarem com menos dúvida. Geralmente, o RDW, expressão numérica de anisostose, está 14% acima, que é maior, né? Indicando a população heterogênea dos eritrócitos. Na maioria das vezes, acontece também a alteração do VCM e do CHCM. Microcitose, condição com eritrócitos de tamanho menor do que o normal, abaixo de 7,2 nanômetros, geralmente consequente à deficiência da síntese de hemoglobina, que a gente também vai conhecer um pouquinho mais sobre hemoglobina. Eu vou colocar um slide separado, porque a hemoglobina é importantíssima no nosso exame. Eritrócitos microcíticos estão presentes principalmente nas anemias ferropênicas, nas talassemias, na intoxicação pelo chumbo e em algumas anemias sideroblásticas. Geralmente o VCM, que é o volume corpuscular médio, que é menor que 80 follow, alguma coisa assim. Macrocitose, condição com os eritrócitos de tamanho maior do que o normal, geralmente acima de 8 nanômetros. Os macrócitos podem ser arredondados ou ovais, estando presentes em condições clínicas diferentes. Os macrócitos arredondados podem estar presentes em condições fisiológicas nos recém-nascidos, bem como em certas doenças endócrinas e hepáticas. Mieloplasias, anemias hemolíticas, nestes casos são referidos como macrócitos policromatofilias, ou seja, reticulócitos.
uso abusivo de álcool e de certos medicamentos, anticonvulsivantes, antiplásticos, Zivodina, ou seja, a maioria das vezes quem usa medicação acaba diminuindo ou aumentando aí o volume da hemácia. Os macrovalócitos podem estar presentes na deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. Geralmente, o VCM, que é o volume corpuscular médio, está maior que 100. Então, a gente coloca aí no laudo anisocitose, que é a variação de células, ou coloca uma observação entre macrocitose e microcitose. Hoje, o Conselho Regional de Biomedicina, ele dá o aparato para que a gente não fique colocando essas alterações, porque o médico tem que buscar, no resultado, entender as anemias. Porque se você dá ali muito mastigado, acaba que deixa o médico mal acostumado. Então, algumas pessoas acabam não adicionando esse contexto no laudo. Aí aqui, vou até arrumar aqui, que eu tenho certeza que não passou. Aí aqui a gente consegue ver as variações. Aqui a gente tem a microcitose, que é o tamanho reduzido das hemácias. E aqui a macrocitose, que é o aumento das hemácias. E a gente consegue perceber visivelmente uma lâmina, que aí vocês vão ter que entender isso vendo na prática. Vocês vão conseguir perceber quando vocês olharem. Quanto à cor, além do tamanho, a gente tem que colocar a descrição da cor. Anisocromia ou anisocromasia, principalmente em pacientes com leucemia, viu, gente? Dá muito, acontece muito. Mas a maioria das vezes o biomédico ou o farmacêutico não deixa ninguém analisar, viu? Eu tenho 2 lâminas de leucemia ali que eu já tinha preparado para os alunos de estágio, mas acabou que não vai dar certo mesmo. E aí, caso alguém queira, tem 2 lâminas de um paciente com leucemia. E ele, um paciente que ele ficou 1 ano sem tratamento, então é um paciente que está com várias alterações, é bem legal de olhar. Anisocromia ou anisocromasia consiste na variação da cor dos eritrócitos. Passou. Não passou? Consiste na variação das cores. Tal variação frequente é observada no início das anemias ferroprivas, em como durante o seu tratamento. Hipocromasia, eritrócito com coloração mais clara que o normal, quando existe redução do conteúdo de hemoglobina. E a hemoglobina é super importante a dosagem dela, principalmente em pacientes com anemia ferropriva, viu? A gente faz a eletroforese de hemoglobina para detectar se o paciente tem alguma alteração genética. O halo claro central aumenta. Nesta forma, ocorre nos casos onde há deficiência na síntese de hemoglobina. Geralmente, a área central é maior que 1/3 o diâmetro do eritrócito. Policromasia ou policromatofilia. Eritrócito imaturo com coloração rosa-azulada, particularmente reticulócitos jovens com maior teor de RNA. Muito, muito, muito encontrado em pacientes com leucemia. Ó, a gente consegue ver aqui para vocês. Achei que eu não tinha colocado foto. Aqui a gente tem uma hipocromia. Acho que aqui a gente tem uma anisocromia, que é a variação de células, tanto hipocrômica como... Não passou de novo? Gente, ele tá de mal de mim hoje. Anisocromasia, ó, a variação das células, que é tanto com excesso, que é hipo, quanto sem, que é a variação entre hipo e hipercromia. Passar aqui de novo, porque não vai ter passado. Hipocromia. No caso aqui da hipocromia, ó, vocês conseguem ver que algumas células acabam perdendo a cor, ficando um pouco mais clara. Ó como a diferença da casa de um paciente normal. E na policromasia, que é o caso de pacientes com leucemia, aparecem células literalmente azuladas, um pouco mais azuladas. Então, vocês conseguem perceber e relatar isso em laudo. Quanto à forma, no caso, a poiquilocitose, que é a variação do tamanho. Então, vai ter vários tamanhos. Às vezes, a gente coloca anisopoiquilocitose, que é a variação, tem tanto da célula quanto do tamanho. Consiste na variação de forma dos eritrócitos, as principais formas anormais com significado clínico. O depranócito ou eritrócito falciforme, que é muito, 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 que acontece frequentemente em pacientes aí, que a maioria dos pacientes tem anemia ferropriva. Eritrócitos em forma de foice, estão presentes na doença falciforme, em maior número na SS, ou geralmente em menor número
nas combinações de hemoglobina S com outras hemoglobinas variantes. E aqui entra várias outras coisas que a gente também vai ver. Eu vou colocar aqui para vocês, porque vocês precisam saber disso aqui. Aqui a gente chama também ou foice, depranócito, ou a bananinha, né? Que a gente sempre fala para poder você fixar aí na sua memória essas anemias. Passou? Eliptócitos ou ovalócitos. Eritrócitos em forma de elíptica ou oval, respectivamente. Podem surgir em diversas condições adquiridas e hereditárias, quando em grande quantidade são decorrentes de eliptócito ou ovalócito hereditário, que são doenças causadas por alterações de proteína da membrana dos eritrócitos. Também pode ocorrer na anemia ferropriva, talassemia, anemia megaloblásticas, entre outras. Aqui a gente tem os eliptócitos, que é um pouquinho mais oval, e os ovalócitos, que realmente são mais ovais. Eu peguei uma paciente de anemia, ela estava com hemoglobina 8 e o hematócrito 30. E ela literalmente tinha todas essas alterações. Mas para fazer foto, e a gente tem que ter um microscópio muito, muito bom para fazer umas fotos legais para postar. E ela teve até que tomar uma bolsa de sangue, de tanto a anemia dela estava grave. Esferócito, eritrócitos menores em forma esférica e sem halo claro central, como mantém o mesmo conteúdo de hemoglobina, em um volume celular menor. Perdem o halo claro central. Estão presentes principalmente em maiores números nos esferócitos hereditários, nas anemias hemolíticas autoimunes, essas anemias aqui para ser tratadas, só curioso, e queimaduras extensas, e em menor número nas anemias hemolíticas em gerais. A anemia hemolítica acontece muito na deficiência de G6PD, que eu também estou fazendo um curso agora para a área de estética, em relação ao uso do ozonioterapia. Não pode ser usada porque a gente já tem aí na anemia a morte celular muito rápida aí das nossas células, no caso, de 120 dias já acontece em menor dia. Então, o ozônio, porque ele é um gás sintetizador e auxilia na nossa respiração celular e em várias outras coisas, ele acabam ativando ainda mais isso aí e prejudicando o paciente. Eritrócitos crenados ou esquizócitos. Gente, aparece muito. E é muito importante fazer a lâmina antes do EDTA por causa disso. Quando você coloca o EDTA, acaba que essas célulazinhas aqui, ó, acabam te enganando. O paciente está com os parâmetros na hematologia normal, e aí você vê isso aqui na lâmina. E aí você fica, meu Deus, mas como assim? Mas a maioria das vezes foi o EDTA, por isso que a gente sempre pede para fazer lâmina antes de colocar no tubo. Ou terminou de colocar no tubo, sobrou um pouquinho na agulha, faz um esfregaçozinho ali, guarda. Eritrócitos com numerosas projeções pequenas e irregulares em volta de membrana. A gente vai ver muitas células parecidas com nomes diferentes aqui. E aí vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Por isso que eu coloco para vocês fazer uns desenhos, viu? Porque ajuda bastante. Estão presentes principalmente como artefato de estocagem, mas podem ocorrer em pacientes com uremia e naqueles que estão em estado crítico, além de anemia microgranulopaticas e deficiência de piruvato quinase. A amostra de sangue de recém-nascido, prematuro, frequentemente apresenta alterações por serem mais susceptíveis, porque eles também têm a morte celular um pouco mais rápida. Acantócitos, eritrócitos com formas poucas projeções irregulares em volta da membrana. Estão presentes principalmente na abetalipoproteinemia, nas queimaduras extensas, doenças hepáticas graves, bem como nas anemias hemolíticas em geral. Aparece muito em dengue, essas alterações aqui, pacientes com dengue. É até difícil de fazer lâmina, de tão ruim que fica o sangue do paciente. Quando você coloca ali, coloca na lâmina, parece que a lâmina tá cheia de gordura. A gente chama muito de gordura, porque como a gente tem pacientes aí com, igual eu mostrei para você, que eu queria mostrar para vocês do soro, na lipemia, acontece muito. Você faz esfregaço, estoura a lâmina todinha, aí você fica, ai meu Deus, eu vou ficar aqui 2 horas fazendo um esfregaço. No acantócitos, olha só a diferença, ó. Aqui a gente não vai voltar.
Se voltar, é milagre. Aqui no eritrócitos e crenados, a gente viu que já ocorre uma parte crenada. E aqui a gente vê um semelhante. Passou, misericórdia, não dá nem para saber. Aqui, ó, a gente já vê uma semelhança, ó. A diferença, aquele lá já era um pouco mais especulado, esse aqui já é um pouco menos. Aí aqui a gente vê os esquizócitos, eritrócitos fragmentados, que são os restos, a gente fala um pouquinho mais sobre os restos. No entanto, aparece muito em pacientes que têm algumas alterações, principalmente até hormonais. Estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas, microangiopatias, púrpuras trombocitopênicas, trombótica, aquelas manchinhas também que aparecem como se fosse uma picadinha de mosquito, síndrome hemolítica uricêmica, coagulação intravascular disseminada e sepse, que acontece quando tem uma infecção bacteriana e o paciente até às vezes acaba não detectando antes e acaba morrendo. Mas podem ser vistos em múltiplas situações que incluem anemia megaloblásticas, carcinomas disseminados, que é um câncer, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, próteses valvares cardíacas e queimaduras graves, além de uso de fármacos oxidantes e rejeição de transplante. Além de alguns os fármacos, entra muita dipirona, viu, galera? Infelizmente. Quem gosta de tomar uma dipironazinha já vai ficar sabendo. Dacriócitos, eritrócitos em forma de lágrima, estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas. A gente vai falar... Não passou? A gente vai falar muito, muito mesmo nas próximas aulas sobre as anemias, e em especial as hemolíticas, que são as carenciais de vitamina e a proteína G6PD. E nas anemias megaloblásticas, fibrose da medula óssea, ou de eritropoiese grave. Pode ocorrer também nas anemias ferropriva. Anemia ferropriva também, a gente vai falar um pouquinho. Estamatócitos. Aparece muito, 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 muito em anemia, muito. Nossa, fica aquela coisa mais linda. Eritrócito que apresenta uma fenda semelhante a uma boca na região central das células. Então, é uma célula um pouco mais fácil de identificar, que você vai lembrar do feixe. São presentes, principalmente em pequenos números, em indivíduos ígidos, nas áreas mais delgadas do filme sanguíneo, e em maior número em algumas anemias hemolíticas, na hepatopatia alcoólica e na estomatocitose hereditária. Então, em pessoas que têm aí hepatopatia, que é uma doença no fígado, que a gente chama aí de quase cirrose, acontece muito. Em filmes sanguíneos de recém-nascido, durante o uso de asparaginase e do raro fenotipo RH, nulo, estomatócitos podem ocorrer também. Esse caso de filme aqui, gente, é o que a gente faz do teste do pezinho, tá? Filme sanguíneo, a gente fala, porque usa um cartãozinho para colocar a gotinha de sangue. Também vocês vão ter que aprender a colher. Não pode errar também não, porque não pode colocar excesso de sangue nem um pouco sangue. Eritrócitos em alvo. Também são células um pouco mais fáceis de identificar. Por quê? Por causa do halo, que é como se fosse uma célula mesmo em alvo. Então, o nome já fica mais fácil de entender. Ou a gente coloca muito no laudo células em alvo. Pronto. Fica mais fácil do médico entender e da gente entender. Eritrócitos com excesso de membrana que no filme sanguíneo apresentam uma distribuição central de hemoglobina rodeada por halo claro. Então, estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas. A anemia hemolítica aparece tudo, gente. Então, vocês perceberam que quem tem anemia hemolítica, literalmente vai aparecer aí no sangue várias alterações. Principalmente em hemoglobinas variantes e talassemias. Na icterícia obstrutiva, nas hepatopatias graves, nas alterações lipídicas do plasma e raramente na deficiência de ferro. Esplenectomia e tratamento com asparaginase. Cristais de hemoglobina. Eritrócitos com disposição anormal. De novo, gente, eu não sei por que não tá passando hoje. Nesse caso aqui, ele aparece como se fosse um excesso de hemoglobina, tá vendo? Ele acaba aparecendo uma mancha. Estão presentes principalmente na hemoglobina CCC, a gente vai ver também a SS, vai ver os outros que tem mais várias anemias aí para a gente estudar. E a interação da hemoglobina com outra hemoglobina variante ou talassemia, porque acontece muito de variar essas hemoglobinopatias aqui.
Isso aqui também pode acontecer no mesmo processo que eu falei para vocês quando você faz o hemograma, a lâmina com o EDTA, tá? Ele pode acontecer porque o corante acaba fixando aí no EDTA ao invés de ser na célula. Eritrócitos aglutinados ocorrem devido à reação antígeno-anticorpo. Essa reação antígeno-anticorpo é o processo que a gente conversou ali em bioquímica, que fala sobre a nossa defesa do corpo. Quando a gente tem aí um excesso aconteceu muito no coronavírus, tá? Pacientes com coronavírus aí tinha muito essa aglutinação aqui. E pode também acontecer, igual eu falei para vocês, se fizer um esfregaço com o EDTA, aparece essa alteraçãozinha aqui. Eritrócitos revestidos por anticorpo podem se aglutinar formando cachos. Estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas autoimunes. Por que autoimune? Porque o nosso corpo acaba, nosso próprio corpo está atacando nossas células de defesa. Então, ela acaba aglutinando essas células. Estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas autoimunes causadas por anticorpos frios que se chamam crioaglutininas. Podem ocorrer também após transfusão, que acontece muito por causa de negligência técnica. Quando a gente faz ali aglutinação, que a gente também vai ver um pouquinho, que vocês também podem trabalhar em banco de sangue aí, quem quiser ir fazer já as suas inscrições, acho que de Cacoal estava aberto. Vocês depois só entram com mandado de segurança. A gente faz um teste chamado aglutinação, que é o teste como se fosse uma tipagem sanguínea. E aí a gente faz o teste para saber se a pessoa é compatível com a outra. Que aí entra o cúmulo indireto e o cúmulo direto. E a gente vai ver os exames que vai ser auxiliar da hematologia. E acaba aparecendo isso aqui, ó, na lâmina do paciente. E aí tem que ser rápido, tem que ser jogo rápido, porque se o paciente acabar tendo ali uma reação transfusional, tem que ser muito rápido para poder corrigir o erro, ou acaba o paciente morrendo. Eritrócitos empilhados ou rulô, conhecido mais como rulô, a gente conhece mais... Jesus amado. Conhecido mais como rulô. Eritrócitos que se empilham devido à redução de suas cargas negativas pelo aumento, principalmente de fibrinogênio, em condições inflamatórias e infecciosas, particularmente no mieloma múltiplo e alguns linfomas. É frequentemente encontrado esse rulô, e também pode acontecer em lâminas feitas com EDTA. Fisiologicamente, mulheres grávidas podem apresentar empilhamento de eritrócitos, não apresentam qualquer valor clínico. Não apresentam qualquer valor clínico, mas aí tem alguns hematologistas aí mais focados que gostam de relatar. E aí a gente vai falar sobre as inclusões. Aqui também entra um pouquinho sobre o genética aí, que a gente falou também sobre na bioquímica, algumas deficiências de nucleotídeo, RNA, DNA, e por que a gente tem algumas anemias, né? Os eritrócitos podem apresentar inclusões resultantes de remanescente... Passou? De material nuclear ou de mitocôndrias, ou ainda devido à presença de micro-organismos em seu interior. Os pontilhados basófilos, que a gente usa muito aí para fazer também o reticulócito, numerosas inclusões delicadas ou cruceiras contendo RNA, ou o resto de mitocôndria, que são células consideradas como células jovens, dispersas no citoplasma dos eritrócitos. Estão presentes principalmente nas anemias hemolíticas em gerais, hemoglobinopatias, incluindo talassemia e hemoglobina instáveis. Nas megaloblásticas e siderotropoéticas, mielofibrose e idiopática, hepatopatias, na deficiência de pirimidina, 5' nucleotidase. Na intoxicação por chumbo, acontece muito, muito mesmo, e por outros metais pesados. Principalmente quem usa aí aquelas panelas feitas de alumínio, também tem. Em decorrência da síntese anormal do M, que é aí da hemoglobina, que a gente vai estudar um pouquinho ela depois. Como a morfologia eritrocitária é similar entre a anemia ferropriva e a beta-talassemia menor, o achado de frequentes eritrócitos com pontilhado basófilo pode indicar a segunda condição. Eu tenho um paciente com leucemia que ele tem pontilhado basófilo. Olha como que é.
São só os pontinhos dentro das células, como se fosse uma intoxicação. Não passou. Intoxicação. Ó, os pontinhos. Eu tenho um material, uma apostila, que eu vou mandar para vocês lá no AVA. Vai ajudar bastante. Corpúsculo de Rodioli. Restos de materiais nucleares, geralmente provenientes de mitose anômalas. Acontece muito quem tem aí alteração genética e pais hereditários ou pais próximos. Pequenos e arredondados, basofílicos e frequentemente únicos, presentes no interior dos eritrócitos ou eritroblastos. Estão sempre presentes principalmente nas anemias hemolíticas em geral, nas anemias megaloblásticas, no hipoesplenismo e após a esplenectomia. Esplenectomia é a remoção do baço. É muito legal pegar assim, eu falo legal, mas a maioria das pessoas querem me matar. Quando você pega um paciente que removeu o baço, porque você pega muita alteração. O baço é o responsável, acho que a gente falou sobre ele em bioquímica, né? É responsável por eliminar aí algumas das nossas células. E aí, quando você não tem ele, aumenta, né? Tem um excesso, aumento de células no nosso corpo. O leucócito do paciente vai a 89 mil. Eu já peguei um paciente com 130 mil. Ele caiu de cavalo e aí acabou rompendo o baço e aí teve que remover. Anel de Cabot. Restos nucleares semelhantes a anéis de cor azulada, possivelmente restos de fuso mitótico. Ou ainda, devido à persistência da membrana nuclear. Pode estar presente principalmente nas anemias megaloblásticas, nas anemias hemolíticas em geral, nas síndromes mielodisplásicas, essa daqui é muito bacana e a gente vai falar sobre ela depois nas próximas aulas, e após esplenectomia, assim, a remoção do baço. O nosso 8 infinito, chamado Anel de Cabot. Aqui a gente tem um diferente, ó. Algumas pessoas confundem no caso de inclusão de plasmódio, que é no caso da malária e no caso da dengue também acontece. Não pode ser confundido, porque em alguns casos acontece, a maioria desses casos acontece em anemia, e esse aqui não é um plasmódio. Siderócitos, eritrócitos com depósito de ferro, chamados corpos de Parpelman, são muito evidenciados quando corado pelo azul de Prússias, coloração de Paris, específica para o ferro. Porém, pouco evidenciados pelos corantes usuais em laboratório de rotina. Estão presentes principalmente na síndrome mielodisplásica, na hemacromatose e em pacientes com anemia hemolíticas e politransfundidos, e nas anemias sideroblásticas. Aqui, gente, esse teste aqui é feito em laboratório, tá? A gente só não usa muito porque a maioria dos pacientes que tem leucemia e tem a anemia ou a característica alguma síndrome mielodisplásica, que é a nossa querida leucemia, acaba se encaminhando para São Paulo, porque a leucemia é caracterizada aí por variação L1, L2, L3, e quando o paciente já está em nível L3 acima, ele acaba tendo que se mudar para São Paulo, porque não tem tratamento específico para ele aqui na nossa região. Corpúsculo de Heinz. Cadeias globínicas provenientes da molécula de hemoglobina instável ou desnaturada que se precipitam próximo à membrana do eritrócito. Estão presentes principalmente nas hemoglobinopatias, hemoglobinas estáveis, beta-talassemia, anemia falciforme, enzimopatias, que é a nossa amiga de G6PD, é feita no teste do pezinho, essa enzima, e todos os médicos ultimamente andam pedindo, porque a maioria das crianças estão nascendo com problemas nesse sentido, deficiência dessa proteína. Não passou? Não, agora foi. E o uso de drogas oxidantes, sulfalazanina, naftalina, aí quem usa muito, ela também faz, viu, gente? São numerosos em pacientes esplenomartizados, que também removeram o baço. Aparece muito, eu peguei um paciente assim, esse paciente que eu estava falando para vocês, ele demorou tratar, teve que ser removido para Cacau novamente, porque a medicação estava fazendo efeito rebote. Ao invés de auxiliar as células dele a conhecer que o baço dele foi removido, como se não tivesse o baço, ele estava tendo o efeito rebote. Corpos de hemoglobina H. Esse também é feito um exame específico e a maioria dos médicos pedem. Excesso de cadeias beta-quitretameriza,
que é a beta-4, e precipita dentro do eritrócito, conferindo a esta célula um aspecto de bola de golfe. Estão presentes na alfa-talassemia, principalmente na doença de hemoglobina H. Esse daqui é pedido, é contado. Esse daqui, ó, esses aqui são reticulócitos, são células jovens. Esse daqui é a nossa hemoglobina H. É por isso. Ficamos nisso. Se eu continuasse, gente, a gente teria que ir até umas 10 horas. Porém, já até já 8h40 já. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre a série branca, que vai entrar a parte que a gente comentou aqui no nosso início, sobre os leucócitos, e vou falar um pouquinho para vocês também que eu tinha comentado com vocês, que eu ia falar um pouquinho também sobre as anemias, para a gente poder antecipar um pouquinho as aulas e vocês terem mais conteúdo. Aí a gente vai falar sobre plaquetas e leucócito na próxima aula. E aí eu vou tentar trazer para vocês umas técnicas gravadas para facilitar. E é isso. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou ver se eu consigo também trazer um vídeo aula de como fazer um esfregaço, para vocês terem noção de como que é. Quem já trabalha no laboratório sabe que é dia de luta e dia de glória. Tem dia que sai bom, tem dia que sai só por Deus. Alguma dúvida? Você já tem uma área em específica que você já tenham gostado? Entrar em análises clínicas por qual motivo? Vamos interagir. Aproveitem para perguntar. Eu me tornei biomédica mais por causa de gostar dessa parte, de sangue, microscopia. É o que eu mais gosto de fazer, ir para o microscópio, sentar ali, ficar olhando lâmina, urina, fezes. Aí eu acredito que eu também vou dar aula para vocês desse mesmo material. E em relação à atividade, tem uma atividade lá. Né? Só para obter um curso a mais. Mas você não pode ser só mais um, hein, galera? Jamais, não façam isso, pelo amor de Deus. Vou parar a gravação aqui, que senão vai ficar muito longo.